da Escola de Belas Artes e bolsista PIBIAC. Eu faço parte do grupo de pesquisa Jogos Recreativos Inclusivos, orientados pelo professor Aurélio Nogueira, e nós trabalhamos no Laboratório de Meios Interativos e Eletrônicos de Arte e Arquitetura, o LAMI. A nossa pesquisa é composta por mais dois integrantes, os alunos Eric e Ricardo, de Desenho Industrial, e Felipe Costa, licenciando em Desenho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é a nossa pesquisa. Bom, ela é voltada para o desenvolvimento de um recurso didático para estudantes videntes, não videntes e parcialmente videntes, que estejam no estágio da alfabetização, tendo em torno dos 5 a 6 anos. O nosso objetivo foi gerar a inclusão das crianças não videntes e parcialmente videntes no meio educacional e social. Então, nós tivemos o prazer de apresentar o nosso trabalho na Ciente Iron História, e ele foi publicado no livro de Anais do Congresso. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, os meninos vão estar disponibilizando o link, e é 382 do livro Anais do Congresso. E na semana passada, nós também pudemos participar, na terça-feira, das apresentações entre os laboratórios LAMI e Arte 2, de Arte e Reciclagem, Técnicas, Educação e Extensão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso embasamento teórico, que se deu em cima de dois grandes nomes, a professora e pedagoga Maria Montessori e o filósofo Thierry Dedou. Bom, a Maria ela foi criadora da metodologia... Desculpa, alguém está com o microfone ligado. A Maria ela foi criadora da metodologia montessoriana, que tem como objetivo trabalhar a autonomia da criança sempre respeitando o seu desenvolvimento natural. Ela dividiu essa metodologia em 4 fases, sendo de 0 a 6 anos a fase das descobertas, que é quando a criança começa o descobrimento pelo mundo, as cores, cheiros, gostos, texturas. De 6 a 12 anos, a fase da assimilação, quando a criança começa a assimilar as coisas aos seus devidos nomes. De 12 a 18 anos é a fase da autonomia, que a Maria acreditava que a partir dos 12 nós precisávamos fazer parte de um meio social, nós precisávamos pertencer a algum lugar na sociedade. E a partir dos 18 anos, que é a fase da independência, que para ela, independente do que você estava fazendo nos 18 anos, você já é um adulto, você já precisa trabalhar. Então, nós temos o filósofo Thierry Dedou, que foi o autor do livro Fazendo Escola ou Refazendo-a, onde ele faz uma abordagem sobre o campo da arte e educação, e ele fala que o ensino, ele não estimula o invento, e sim uma imitação dos antigos mestres. E ele traz, então, a escola alemã de Bauhaus, porque ele cita ela porque ela prioriza a criação e desconsidera completamente a antiguidade como uma referência do aprendizado, fazendo com que, então, os seus alunos eles conseguissem passar por experimentações e estabelecessem vínculos com o seu meio artístico. Agora, não menos importante, a gente tem o Louis Braille. Ele foi o criador do método Braille de comunicação, o que facilita a comunicação entre o cego e o vidente, e criador do rafígrafo. O Luiz, ele é um exemplo para a gente de que nem todas as crianças elas nascem cegas, elas podem perder a visão por alguma razão congênita ou por um acidente no decorrer da vida, que foi o caso de Luiz, que sofreu um acidente enquanto brincava na oficina do seu pai. Agora eu vou trazer os termos que a gente vai usar, né, durante a pesquisa, e o modo popular, que os não videntes são os cegos, os que têm a baixa visão são os parcialmente cegos, e os videntes são aqueles que enxergam sem dificuldade alguma. Bom, agora a gente vai trazer um pouco do processo de construção do protótipo e as metodologias que nós usamos. Então, o desenvolvimento do protótipo ele foi executado a partir do Design Thinking, que consiste em soluções amplas de ideias rápidas e com aceitações de possíveis erros, focado na multidisciplinaridade, buscando sempre ser uma pesquisa humanizada e que possibilite uma organização de ideias e tomadas de decisões. O Duplo Diamante ele foi um processo criado em 2005 pelo British Design Council, uma instituição do Reino Unido, e ele foi uma aplicação prática do Design Thinking. E para isso, ele é desenvolvido em cima do levantamento das hipóteses e dos problemas em questões, e foi dividido em 4 etapas. A primeira etapa é o
o descobrir. É quando a gente faz a identificação dos problemas durante as etapas da pesquisa, procura identificar as oportunidades e os problemas em brinquedos já conhecidos no mercado. De brinquedos montessorianos a brinquedos tradicionais, como vocês podem ver no slide, nós procuramos brinquedos que fossem de fácil fabricação e que tivessem elementos que pudessem ser implementados em brinquedos inclusivos e que servissem principalmente como uma ajuda para a alfabetização, já que o nosso público-alvo eram as crianças em alfabetização. Aí a gente vai para a segunda etapa, o definir. Nessa etapa, com a ajuda do psicólogo Evandro Lima, a gente definiu que ele seria um jogo de encaixe que poderia ser realizado com a ajuda de outras crianças ou individualmente. E, de acordo com o método montessoriano, enfrentando as dificuldades e os fracassos das primeiras tentativas, e se você insiste até o sucesso, a criança, principalmente, ela possui uma maior chance de chegar a um aprendizado pleno. Então, a partir da entrevista com Gabriel Salomão, autor do site Lar Montessori no Brasil, ele nos sugeriu o uso do braille, ele nos sugeriu o uso de estímulos sensoriais, e então nós produzimos texturas com a ajuda de lixas e usamos suas formas em braille. E também usamos as cores vibrantes para que as crianças dos outros grupos, os videntes de baixa visão, também interajam com o brinquedo. Também definimos que ele deveria ser feito em MDF, porque é uma matéria-prima barata e possui uma boa resistência e é principalmente de fácil fabricação. O acabamento foi feito em tinta acrílica e lixa. A gente também teve o auxílio da máquina de corte a laser, o software K40 Whisper e o Adobe Illustrator para podermos montar o protótipo no computador. A terceira etapa é a etapa do desenvolver. Nessa etapa, construímos possíveis soluções e conceitos, né? E a partir das reuniões virtuais entre o grupo e o orientador, nós discutimos e conseguimos elaborar o croquis. E chegamos à confecção do nosso protótipo, que foram blocos individuais de 120 por 86 milímetros, contendo uma letra do alfabeto em braille e, ao mesmo tempo, a sua forma tradicional. Com o brinquedo em mão já, né, nós buscamos testá-lo com as crianças do grupo 2, são as videntes e não videntes, para tentar refinar os nossos resultados. Essas crianças, elas deveriam ser videntes ou não videntes e que estivessem principalmente na sua fase de alfabetização, tendo, então, de 5 a 6 anos e matriculado nas escolas na cidade do Rio de Janeiro. As duas crianças que nós tivemos foi o Henrique Tavares, que era a nossa criança não vidente, e a Rafaela Lima, que era a nossa criança vidente. No final do teste, nós entrevistamos os responsáveis pelo Google Meet e WhatsApp para colher as informações, né? E durante essa etapa foi sugerida a criação de uma quina chanfrada na parte superior do brinquedo para conseguir fazer um entendimento espacial melhor do nosso bloco e vai ser incorporado no modelo final do brinquedo. Na última etapa, nós temos a entrega. Bom, nessa etapa, o modelo final ele tem que ser testado com um número maior de consumidores para que a gente possa descobrir outras soluções ou aprimoramentos. E o foco seria gerar parcerias com institutos como o Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro, mas infelizmente não foi possível por conta do nosso cenário atual. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a identidade visual dos jogos recreativos. Nessa etapa, nós usamos o branding, que foi essencial, já que nós buscávamos um objetivo em comum, que é despertar essa conexão consciente e inconsciente entre o público, o produto apresentado e os nossos idealizadores. Nós tivemos essa imagem, foi a imagem que nós colocamos nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e elas foram, assim, essenciais para que conseguíssemos estabelecer um contato com o público e divulgar e gerar um alcance melhor do nosso trabalho, porque foi assim que nós conseguimos buscar as pessoas para testar o nosso protótipo. A identidade visual ela foi dividida em 3 momentos. O primeiro foi a criação da logotipo e da logomarca, pensada para funcionar nas redes sociais. O segundo foi a formação de um banco de imagens relacionados aos temas abordados pela pesquisa. E o terceiro foi a produção de imagens e vídeos voltados para a apresentação e a divulgação da pesquisa e de seus idealizadores nas redes sociais.
Agora a gente vai estar disponibilizando o QR Code para vocês. Só vocês colocarem a câmera do celular e vocês vão ser levados diretamente para a nossa página no Instagram e no Facebook para poderem saber um pouco mais sobre o nosso trabalho. Aqui também tem o QR Code do laboratório e e no mesmo laboratório trabalharam os grupos, cada um no seu quadrado, a identidade QR Code nos espaços de experimentações artísticas, que vocês vão ver ainda hoje. O Desfronteiras, janelas poéticas em tempos de pandemia, através de desenhos de observação. Gostaria também de agradecer à PIBIAC a oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho aqui na JICTAC, ao orientador Aurélio Nogueira por ter nos acolhido, e eu gostaria também de agradecer aos meninos, porque sem eles essa pesquisa não seria possível. Por último, nós disponibilizamos as nossas referências básicas, que usamos para poder desenvolver a pesquisa, e é isso. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada, Marcele. Eu passo a palavra agora para a avaliadora, né, a professora Biani, para falar sobre o trabalho. Muito obrigada pela apresentação, Marcele, muito boa, muito clara, muito didática. Eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, e de que forma a participação nesse projeto, a metodologia, a referência bibliográfica e os resultados que vocês estão alcançando a partir desse processo está sendo importante para você na sua formação, na sua graduação? De que forma está se dando essa relação entre a participação no projeto e a tua graduação? Então, boa tarde. Eu sempre quis trabalhar com educação especial e a ideia do projeto se deu quando eu trabalhei como mediadora na escola pública e eu vi como uma oportunidade, assim, eu acho que é um crescimento, sabe? Eu acho que nós temos pouco acesso à educação especial na universidade e eu senti isso como um crescimento, entender melhor como funciona a questão da acessibilidade, porque nós tivemos contato com a mãe do Henrique, né? E ela passou pra gente essa visão de como é ser mãe de uma criança deficiente visual. E, assim, eu sinto que falta muito isso nas escolas, eu sinto que falta muito a didática para incluir essas crianças na escola. Então, assim, eu acho que eu falo por mim, pelos meninos, que foi um crescimento, assim, pessoal muito grande, sabe? Poder trabalhar com isso agora. A Maria, eu acho que foi para poder expandir melhor essa ideia, né, da educação especial. É isso. Tá bom, muito obrigada, Marcele. Parabéns pelo trabalho mais uma vez para você, para toda a equipe, para o professor Aurélio, orientador. Tá bem? Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta, Biani? Posso passar para o Marcelos? Pode passar, sim. Obrigada. Marcelos. Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação, a Marcele, parabéns ao professor Aurélio pela... Obrigado. Eu não vou conseguir deixar a câmera aberta, que eu tive problemas aqui na minha conexão. Eu vou deixar ela fechada para garantir que pelo menos a voz vai chegar até vocês. Então, continuando, parabéns a Marcele, ao professor Aurélio e à equipe pelo trabalho. O trabalho está muito bem fundamentado. A única observação que eu teria a fazer no que diz respeito à questão do material utilizado, e aí eu faço a pergunta a Marcele, se o grupo prevê talvez uma mudança no material, porque tratando-se de crianças, o MDF ele é um material bom e versátil, mas ele também tem baixa resistência à umidade, a uma série de outras questões em relação a ele. Então, se o grupo prevê a possibilidade futura de utilização de outros materiais alternativos. Então, eu vou passar a palavra para o Eric. Tá me ouvindo? Eu acho que essa pergunta eu posso responder um pouco melhor, porque eu que trabalhei com a parte do protótipo. Né? E eu acho o MDF interessante porque ele é de fácil fabricação e a ideia da gente era conseguir colocar ele em o maior número de lugares possíveis. Então, qualquer outro material acho que dificultaria muito o acesso às pessoas ao brinquedo. Então a ideia da gente seria no final, depois da última etapa, a gente
disponibilizar os moldes para que pessoas de outros estados conseguissem fazer também. Então, acaba que o MDF ele se torna um material. E eu acho que, durante a pesquisa da gente, a gente viu também que tem muita mãe que faz os brinquedos para as crianças. E aí o MDF também se torna. E você conseguindo ter acesso aos blocos antes de serem pintados ou colados, ele também é de fácil entrega, então não tem que se preocupar em fazer um molde para injeção de plástico ou de fazer alguma coisa mais resistente, porque ele pode ser facilmente trocado. Sim, já que prevê a substituição fácil das peças no caso de deterioração, tá respondido, sim. Então, parabéns ao grupo. Obrigado, professora Biani Marcelos. Parabéns, tá? O orientador, né, e os alunos desse trabalho. Então, antes dando sequência.